Oi, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Mônica Te Ajuda Matemática. Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo de nono ano do ensino fundamental, mas que também é base, né, para o SEJA, para a prova do SEJA. Você tem que saber direitinho isso aqui. A gente vai compreender o conceito de soma e subtração com radicais. Para isso, a gente vai ver aqui no quadro como se calcula a área de um quadrado. Vou dar algumas áreas e vou pedir o lado. Vou dar alguns lados e vou pedir a área. Tá vendo? A área do quadrado é lado vezes lado. Então, área é igual a lado ao quadrado. Então, o lado é a raiz da área. E daí a gente vai partir para o conceito de operações com radicais, tá? Bom, para saber o lado de um quadrado, conhecendo a sua área, pode utilizar-se a relação área é igual a lado ao quadrado, implicando que o lado seria a raiz quadrada da área. Então, lado, L é o lado, ok? E A é a área, certo? A gente vai fazer isso no quadro, ok? Isso aqui é só uma explicaçãozinha inicial. Agora aqui, a gente vai fazer alguns desses exemplos também. Agora pense na soma de elementos iguais e tente solucionar as operações abaixo usando radicais semelhantes. Vou explicar o que é radical semelhante, como é que a gente pode somar elementos iguais ou subtrair. Quando os radicais forem diferentes, a gente não pode somar ou subtrair. A gente vai ver que pode aplicar fatoração para descobrir qual é a raiz quadrada de determinado número, certo? Isso a gente vai fazer no quadro. Ok, então vamos passar. Aqui eu queria agradecer ao pessoal da Nova Escola, que eles fizeram esse conteúdo e disponibilizaram na internet. Esse conteúdo foi feito pelo time de autores da Nova Escola, tá? A gente agradece muito e vai fazer essa aula com base no conteúdo que eles disponibilizaram, ok? Então, vamos começar. Pessoal, hoje nós vamos vamos falar do nono ano do ensino fundamental, operações com radicais, tá? Revendo o conceito de soma e subtração com radicais. A gente está fazendo operações com números irracionais, tá bom? Então a gente vai rever alguns conceitos para chegar na forma de radiciação, né? Radicais. E a gente vê como é que a gente soma diferentes radicais, tá? A gente vai ter soma de diferentes elementos. Isso tudo vai ficar mais claro daqui a pouco, tá bom? Vamos voltar aqui no conceito de... Vou ver até onde quadro, posso ir até aqui. Vocês lembram do quadrado? Vou desenhar aqui um quadrado, ok? O quadrado, qual é a área do quadrado? Lado vezes lado, certo? Então, a área do quadrado seria lado vezes lado. Lado vezes lado. E o que é isso? A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado, ok? A é a área, tá bom? Ok, então se a gente tem um quadrado de lado igual a 5, o que é o lado? Esse aqui é um lado, outro lado, outro lado, outro lado. Aí eu tenho um lado igual a 5. Então, qual vai ser a área? A área vai ser, vamos fazer de outra cor, a área vai ser lado ao quadrado, certo? Então, a área vai ser 5 ao quadrado é 25. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, certo? Então, ok, chegamos à conclusão que essa área aqui
deste quadrado são 25. 25, alguma unidade, ou metros quadrados, ou centímetros quadrados, certo? Agora, vamos supor que eu tenha não tem mais o lado. Eu já vou ter a área. Vamos supor que alguém me deu uma área. Ah, eu tenho uma área de tantos metros quadrados. Qual seria o lado desse quadrado? Ah, e agora a gente tem que fazer de outro modo, né? Se, aqui, olha. Se a área é igual a L ao quadrado, como é que eu vou calcular o lado? Então, vamos lá. Então, aí eu falei, vamos pensar o contrário, né? Se ao invés de eu ter o lado, eu tiver a área. Aí vamos supor que eu tenho uma área igual a 36 metros quadrados. Essa é a minha área, né? Então, eu quero saber o lado. Se a área é igual a L ao quadrado, então, a gente fazendo a operação inversa aqui, ó. A área é igual ao lado ao quadrado. Agora eu quero o lado. Então, o lado... Tô fazendo inversa, operação inversa. Qual é a operação inversa da exponenciação? Radiciação. Então, alguma coisa... A é igual a L ao quadrado, então L é igual a raiz quadrada de A. Certo? Então, chegamos numa raiz. Ok? E aí, o que a gente faz? Esse aqui a gente tem 36. Eu sei a raiz quadrada de 36? Sei. É 6. Porque 6 vezes 6 são 36. Então, o lado seria raiz de 36. O lado vai ser igual a 6. Certo? Então, para uma área de 36, eu tenho que ter um lado do quadrado igual a 6. Vamos supor que fosse um número que eu não soubesse ou eu não sei. Eu, Mônica, sei, mas às vezes você não sabe que a raiz quadrada de 36 é 6. Então, o que a gente vai fazer? A gente não pode parar nunca. Tem que dar um jeito de acertar a questão. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui. Vai dar isso aqui e vamos lá. Ah, ele me deu a área, é 36. Então, eu vou decompor esse 36 em fatores primos. Porque aí eu posso chegar ao resultado da raiz, tá? Eu vou decompor. Então, sempre que tiver uma raiz quadrada que você não sabe, você vai decompor aquele número em fatores primos, certo? Então, quero saber a raiz de 36. Vou pegar o 36 e vou decompor esse 36. Quando a gente decompõe um número, a gente tem que lembrar que a gente está decompondo ele em fatores primos. Então, eu vou testando os fatores primos para ver qual que me serve e qual que não me serve. 36 é um número par, então já sei que 2 serve. Mas eu vou colocar aqui num cantinho quais são os fatores primos que vocês vão ter que ir testando, tá? Ó, primeiro eu testo com 2. Ótimo, deu com 2. Então, vamos lá. 36 dividido por 2. Deixa eu ver se tá dando certo, tá? Deu 18. 2 vezes 16. 2 vezes 1, 2, 1, 3. 18. Divididos por 2, deu 9. 2 vezes 9, 18. 9 dividido por 2, dá? Não. Então, eu vou vir para o próximo número primo. Qual é? O 3. Vamos ver se dá por 3. 9 dividido por 3, dá? 3 vezes 3, 9. Então, 9 dividido por 3, 3. Fiquei com 3. Dá para dividir por 2? Não, porque é número ímpar. Dá para dividir por 3? Sim, dá. Então, eu venho aqui. 3 dividido por 3 dá 1. Cheguei no 1. Parei. Toda vez que eu for decompor em fatores primos, quando eu chegar no 1 aqui, acabei, tá? Então, como a gente está querendo a raiz quadrada, a gente vai agrupar os números de 2 em 2. Que é pra gente levar eles ao quadrado e cortar com a raiz, ó. Aqui deu 2 ao quadrado e aqui deu 3 ao quadrado, ok? Então, esse número aqui, 36, é igual a... Vocês estão entendendo? Esse quadrado fazer menorzinho para não confundir. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, tá? Então, esse 36 vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado.
Vou botar isso aqui. Esse aqui é um rascunhozinho. Então, lá eu vou botar, ó. Estamos chegando aqui. L é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vocês sabem que toda vez que eu tenho um quadrado dentro de uma raiz quadrada, eu posso cortar, ó. Porque a raiz quadrada de um número ao quadrado, ó, raiz quadrada de um número ao quadrado, elimina. Eu vou tirar o número lá de dentro, certo? Ó, L é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Eu tirei eles de dentro da raiz, que é um número elevado ao quadrado. Raiz dele vai sumir, tá? Então, L vai ser 2 vezes 3, 6. Cheguei ao mesmo 6? Cheguei. E eu já sei que 6 vezes 6 é 36, mas se você não soubesse, você podia fatorar e chegar à conclusão que a raiz de 36 é 6, certo? Então, o lado, quando eu tenho uma área de 36 metros quadrados, o lado do quadrado é 3. 6. 36 é a área, 6 é o lado, ok? Agora vamos passar para alguns problemas com operação de soma e subtração de radicais. Então, pessoal, nós agora vamos fazer operações de soma e subtração com radicais, tá? A gente já viu o que é um radical, como a gente usa para achar o lado de um quadrado, por exemplo, aquele exemplo que eu dei anterior. Ótimo. Aí agora pode ter uma situação que a gente precise somar ou subtrair dois radicais. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Raiz de 25 mais raiz de 64, ok? Como eu vou somar isso? Eu só posso somar, por exemplo, eu só posso somar elementos iguais, eu não posso somar elementos diferentes. Vamos supor um exemplo básico. Eu posso somar uma banana com uma banana? Sim, são 2 bananas. Eu posso somar uma banana com uma maçã? Posso, mas eu vou dizer uma banana mais uma maçã. Eu não vou poder aglomerar os dois e falar um total, entendeu? É a mesma coisa aqui. Eu só posso somar ou subtrair os mesmos elementos. Vamos dar um exemplo do que eu posso somar. Menos elementos ou elementos diferentes. Por exemplo, isso aqui ainda não estou resolvendo o exercício, tá? Raiz de 2 mais raiz de 2. Posso somar isso com isso? Posso. Por quê? São os mesmos elementos. Banana com banana. Maçã com maçã. Não são coisas diferentes. É o mesmo elemento. Então, uma raiz de 2 mais uma raiz de 2 são 2 raízes de 2. Ok? Agora, vamos supor que eu tivesse raiz de 2 mais raiz de 3. São iguais? Não. É o mesmo elemento? Não. Então, a soma de raiz de 2 mais raiz de 3 é raiz de 2 mais raiz de 3. Tipo banana com maçã. Banana mais maçã. Não posso aglomerar. Ok. Então, vamos continuar aqui. Eu tenho que facilitar minhas contas aqui. Eu tenho que acertar essa questão, certo? Então, vamos lá. 25 mais 64. Eu não sei qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25. Eu não sei, vamos supor que eu não sei o número que multiplicado por ele mesmo dá 64. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar esses números para chegar a agrupar esses fatores em grupos de 2, porque toda vez que eu tenho uma raiz de um número qualquer ao quadrado,
o resultado é esse número fora da raiz. Porque são operações, ó, inversas. E essa operação inversa, a raiz quadrada é a operação do expoente 2. Então, cortei, deu x. Porque também é x, a raiz de x é como se fosse x ao quadrado elevado a meio, tá? A raiz, se você for botar o expoente relativo à raiz quadrada, é 1/2. Então, 2 vezes o meio vai dar 1, tá? Ó, aí, olha só, quando eu tenho um expoente elevado a outro expoente, eu tenho que multiplicar. 2 vezes meio é 1. Então, é x, mais uma comprovação. Mas você já pode pensar assim, ó, tem alguma coisa quadrada dentro de uma raiz quadrada. Quando é raiz quadrada, não tem número nenhum aqui, tá, gente? Então, ele saiu da raiz. Consegui tirar esse número da raiz, certo? Vamos, então, fazer o exercício. 25. Aí eu vou aqui colocar meus fatores primos aqui num cantinho, para eu lembrar dos fatores primos. 2, 3, 5, 7. Primeiro eu testo com esse, depois com esse, depois com esse, depois com esse, tá? Vou aqui. 25 dá por 2? Não, porque é ímpar. Dá por 3? Para saber se um número é divisível por 3, cada numeral dele eu vou somar. Isso mais isso. 2 mais 5. Se a soma dos numerais que compõem o número for divisível por 3, então esse número também é. Então, aqui dá 5 mais 2. 7. É divisível por 3? Não, então não é. Então, vamos testar o 5, é o 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. 5 divisível por 5, de novo. 5 dividido por 5 dá 1. Cheguei no 1, parei de decompor. Então, aqui vou agrupar em 2, 5 ao quadrado. Ótimo. Então, a decomposição do 25 foi igual a 5 ao quadrado. Agora, eu vou decompor o 64. Vamos ver qual é a decomposição de 64, tá? 64. É um número par, eu já sei que dá por 2. Eu venho aqui nos meus fatores primos, ó. Testo 2. 2. 64 dividido por 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4. Dá 32. Por 2, dá 2 vezes 2 para 3, 1, 2 vezes 6, 1. 16. Tem que fazer a continha, tá, gente? Por 2, fazendo devagar, porque tem gente que não sabe. 16 dividido por 2, dá quanto? 2 vezes 8, 16, dá 8. 2 dividido por 2, dá 4. Dividido por 2, dá 2. Divisível por 2, dá 1. Cheguei no 1, parei. Certo? Então, vou agrupando de 2 em 2 aqui, ó. Ploim, ploim, ploim. Então, aqui deu 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Por que eu vou fazendo isso? Porque eu já sei, expliquei para vocês que elimino, eu quero eliminar, eu quero tirar as coisas de dentro do radical. Se não der, aí não tem jeito, se sobrasse um aqui. Então, 64 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, certo? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas vou agrupando de 2 em 2 para poder eliminar da raiz, tá? Sempre a gente vai pensando nisso. Então, vai ser... Vamos colocar aqui o que a gente achou, certo? Vamos lá, então. O que eu achei do 5? Eu achei que o 5 é igual a 5 ao quadrado ali, ele, ó. Tá? Mas, o que eu achei de 64? 64 eu achei que é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Ótimo. Então, agora vamos lá. Eliminei isso com isso. Sobrou um 5 aqui. E aqui, eliminei isso com isso, isso com isso, isso com isso. Então, sobrou o quê? Lá dentro. 2 vezes 2 vezes 2.
porque era tudo ao quadrado. Eu cortei, tá? Eliminei. Então, vai ficar 5 mais 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8, que é igual a 13. Certo? Então, resolvemos a nossa questão, raiz de 25 mais raiz de 64. 13. Ok? Vamos fazer outro. Vou apagar. Vamos fazer outro. Agora, vamos fazer esse aqui. Raiz de 100 menos raiz de 81. Ok? Posso fazer a diferença dos dois? Não, porque eles são números diferentes. Raiz de 100 e raiz de 81. Sei qual é a raiz? Vamos supor que não sei. Então, vamos decompor em fatores primos. 100. Ele dá por 2? Sim. Deu 50. Dá por 2? Sim. Deu 25. Dá por 2? Não. Dá por 3? Não. Dá por 5? Sim. 5 vezes 5, 25. Dá por 5? Sim. 5 dividido por 5 deu 1. Cheguei no 1. Parei. Então, aqui vou agrupar de 2 em 2 para poder eliminar o radical. Vai dar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ok, agora vamos para o 81. 81 dá por 2? Não, porque é um número ímpar. Dá por 3? Sim, ó. 8 mais 1, 9. Somei os números, tá? Que compõem somei cada numeral aqui, ó. 8 mais 1, 9. 9 dá por 3, sim. Então, 81 dá por 3. 81 divididos por 3. Vamos fazer aqui no cantinho. 81 dividido por 3. Estamos chegando, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, 3 já passou, tem que ser 2. 3 vezes 2, 6. Então, 8 menos 6, 2. Vou abaixar 1, 1. 3 vezes 7, 21. Para 21, 0. Cheguei no final. Nem tem resto. Então, deu 27. 7 mais 2, 9. Cada um númerozinho, né? Que compõe o número. Cada um algarismo que compõe o número, né? Eu posso somando os algarismos. Eu tenho 7 mais 2, 9. É divisível por 3? Sim. Então, esse número é dividido por 3. 3 vezes 9, 27. 9 é dividido por 3? Sim. 3 vezes 3, 9. 3 é dividido por 3? Sim. 3 dividido por 3 dá 1. Cheguei no 1, parei. Então, deu 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ok. Vamos passar para o exercício. Chega aqui, eu vou botar a raiz de 100, eu vou substituir pelo que eu achei aqui, né? Do 100 que eu decompus, ó. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Menos, aqui, 81 que eu decompus aqui. O que eu achei do 31? Vou substituir o 31 por 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Certo? Eu tô botando um quadrado tão grande, né? Tá ficando esquisito. Então, corto isso com isso. Já tirei o 2, né? Tirei o 2. Corto isso com isso. Já tirei o 5. Tirei os 2 lá de dentro. Menos, vamos ver esse aqui. Já cortei esse com esse. Tirei o 3. Cortei esse com esse. Tirei o outro 3. Pronto. Então, raiz de 100 é 10, menos raiz de 81 é 9. Por quê? 10 vezes 10 são 100, 9 vezes 9 é 81. A gente poderia saber disso antes? Sim, mas a gente está usando o método da fatoração. 10 menos 9... Ok? Pessoal, agora vamos fazer raiz de 28 menos raiz de 11.
Raiz de 28 menos raiz de 11. Eu sei raiz de 28? Não. Eu sei raiz de 11? Também não. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos decompor em fatores primos. Vamos lá. Aqueles fatorzinhos 2, 5, 2, 3, 5 e 7. Tá? São os fatores primos. Vamos pegar o primeiro número lá, que é o 28. Ele é par, eu sei que ele é por 2. Testei o 2, ele é por 2, tá? 28. 2 vezes 1, 2. Para 2, nada. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Deu 14. Dividir por 2, 2 vezes 7, 14. Aí eu vou testar. Dá por 3? Não. Dá por 5? Não. Dá por 7? Dá. 7 dividido por 7 deu 1. Então, a gente vai tentar agrupar os fatores de 2 a 2 para a gente poder eliminar o radical. Esse aqui eu tenho 2 ao quadrado e sobrou o 7. O que eu faço com esse 7? Não posso fazer nada, ele vai ser o 7 mesmo. Então, 28 decomposto em fatores primos vai dar 2 ao quadrado vezes 7, certo? Vou botar isso aqui lá no lugar do 28. Vamos ver logo o 11. O 11, que também é um número primo. Vamos botar ele ali. Vamos aqui, o 11. E o 11 dá para dividir por 2? Não, porque ele é ímpar. Dá para dividir por 3? 1 mais 1, 2. Não. Dá para dividir por 5? Não termina em 0. Não termina em 5, então não dá para dividir por 5. Dá para dividir por 7? Não. Então, ele só vai ser divisível por ele mesmo. 11 por 11 deu 1. Acabou. Então, a decomposição do 11 é 11 mesmo. Certo? Vamos passar isso para cá. Então, o 28 ficou, olhamos lá, 2 ao quadrado vezes 7, menos raiz de 11. Tá? E aqui, então, o que a gente pode fazer com isso aqui? Elimino isso com isso, né? Raiz quadrada de um número quadrado é igual a ele mesmo. Tirei o 2 de dentro. Mas e o 7? Não posso fazer nada com ele. Ele vai continuar ali. Pobrezinho vai ficar dentro do radical. E esse 11 aqui, posso fazer alguma coisa? Não. Tem alguma coisa a mais para eu fazer? Não. Então, a resposta é isso aqui. Eu posso somar banana com maçã? Não tem como juntar, né? A soma. Então, vai ficar. São dois elementos diferentes. 2 raiz de 7 menos 11. Essa é a resposta. Tá bom?